Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência ao estudo do livro Paulo e Estevão, nós paramos aqui, nós estamos no começo do terceiro capítulo, né? Em que Paulo, ele faz ali, ele sai do deserto, né? Se despede dos seus amigos, Áquila e Prisca, após ele se revelar quem ele era, se reconcilia ali, né? Pede perdão, se mostra para Áquila, sobretudo dizendo: olha, eu sou Saulo, né? Eu sou aquele que deflagrei as perseguições que ali arruinaram a sua família. Me arrependo, falou da visão de Damasco, e ele precisava fazer isso para ele se sentir em paz com a consciência dele. E Áquila e Prisca, obviamente, depois dos anos que conviveu aí, já tinham percebido claramente que ele já não era mais a mesma pessoa, né? Mas ao contrário, sentiram nele ali alguém muito especial para Jesus, a ponto do próprio Cristo ter aparecido, e isso renovou eles de bom ânimo para sair pregando. E eles foram então para Roma pregar, mas Saulo fala, né? Não, agora não. Não posso ir adiante, eu tenho que voltar, né? Então isso aqui é muito curioso nesse livro e é importantíssimo também como ensinamento. Veja que ele poderia: olha, a partir de agora eu sou um novo homem, mas ele não fez isso. Ele voltou, né? Ele voltou para refazer diferente tudo aquilo que ele havia feito errado. Então, a sua consciência pedia, exigia, aliás, não que ele fosse adiante, fosse para Roma ali seguindo Áquila e Prisca, né? Mas que ele voltasse a Jerusalém, lá para sua terra de origem, e lá, assim como ele se reconciliou, pediu perdão, ficou em paz com a sua própria consciência anti-Áquila, ele sentia que ele tinha que voltar lá e ficar em paz com a consciência ante todos aqueles a quem ele persegue, né? Então ele toma a resolução de voltar para Jerusalém. Antes, porém, é óbvio, ele passa em Damasco, né? E lá em Damasco, ele reencontra o Ananias, né? Ali, eles estão ali conversando, ali numa assembleia entre seguidores de Jesus. Vários temas ali estavam sendo já nessa época isso aqui vamos falar com a nossa linguagem de hoje, que é um nome que não existia na época, tá? Hoje nós chamamos esse momento, de cristianismo primitivo. Só que nessa época aqui não existia o nome cristianismo, tá? Então, nessa época ali, né, bem no comecinho, digamos, ali do cristianismo, ainda nem tinha esse nome, algumas questões já começavam a ganhar corpo, algumas questões assim polêmicas e que geravam algumas divergências ali, divergências entre o judaísmo, que era a religião dominante, e como dissemos a semana passada, Jesus não teve religião nenhuma. Se ele tivesse tido alguma religião, seria o judaísmo, porque todo mundo era judeu como religião. Depois é que foram surgindo as outras religiões, né? Depois de Jesus, né? Até Jesus só existia o judaísmo como religião, praticamente, né? Que era ali dividida entre vários grupos dos judeus, né? E uma dessas questões que Saulo observa que estava ganhando ali muito vulto é porque, assim, veja, quando a religião se mistura muito com a lei civil, que era o que acontecia, né? Moisés, ele era um líder religioso que na época ele legislava, vamos dizer que ele era executivo, legislativo e judiciário, era tudo ele, né? Executivo não diria, executivo eram os reis, né? Mas legislativo e judiciário era tudo ali em Moisés. Então ele que ditou regras, como nós temos, por exemplo, hoje, leis que
que regem como nós devemos nos comportar na sociedade. Então, o cidadão civil tem que seguir as regras do Código Civil, né? E o cidadão civil, a pessoa comum da sociedade, não pode praticar as condutas, não pode fazer, é proibido de fazer as condutas que estão previstas no Código Penal, porque se a gente fizer, a gente está cometendo crime, né? Então, todas as relações têm suas leis, suas regras, seus códigos que se seguem hoje em dia, né? Então, na época de Moisés, começou assim também, só que quem ditava essas regras vinha tudo da religião, então se misturava até hoje, né? Há muitos países confundem o Estado, né, com a religião, as coisas se confundem muito. Então, dentro do judaísmo era assim também. Então existiam regras de disciplina, leis civis, né, que a gente chama, com um ar religioso, que era justamente para colocar o medo e as pessoas conseguirem seguir. Então isso é da evolução mesmo dos povos. A gente segue algumas coisas por medo, como hoje em dia a gente segue algumas regras, algumas leis por medo de infringir e sofrer as sanções e as consequências por infringir, né? Aqui na época de Moisés também. Então, coisas da vida comum ele tinha que colocar como lei para que as pessoas cumprissem com medo ali, né? Então, desde regras básicas de higiene, por exemplo, eram colocadas como uma lei que deveria ser cumprida sob pena de quem descumprisse estaria ali infringindo, né, violando as leis de Deus. Obviamente que com o passar do tempo vai se percebendo que não é assim, exatamente assim, né? Não podemos ficar muito na letra que mata, mas no espírito que vivifica. E foi justamente isso que Jesus trouxe como ensinamento, né? Então, por exemplo, os judeus observam cegamente até hoje o sábado. E Jesus, no entanto, ele vem explicar, né? O homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. Mas para os judeus que ficaram escravizados lá 400 anos, eles não tinham descanso. Então, para o povo judeu escravizado que não parava de trabalhar nunca, foi necessário criar uma lei para dizer, olha, descansa no sábado, não precisa trabalhar tanto. E eles ficam presos a isso até hoje. Mas assim, não tem um valor espiritual, né? Então, um outro ponto que foi aqui onde nós paramos e a gente vai retomar, um outro ponto assim de costume judaico daquela época que foi que era imposto a eles como uma lei, era a questão da circuncisão. Então, desde sempre, desde antes da chegada de Jesus, até hoje os os judeus ortodoxos, a circuncisão é um ato assim sagrado, né? Então eles acreditam que eles ainda estão naquela letra, né? Na letra que mata, eles não conseguem tirar ali qual era a intenção de Moisés. E eu fiquei de trazer para a gente alguma, né, de verificar, falar alguma coisa a mais sobre a circuncisão, né? Então, veja, então aonde aparece a circuncisão para o povo judeu? Isso vem de Moisés. Então, lá no Gênesis, né, no livro O Gênesis, né? A Gênese é de Kardec, o Gênesis é o de Moisés, é o livro da criação, como eles falam lá, né? Ali uma série de revelações ali que Moisés na época recebe e tudo mais, e orientações. Então, orientações de disciplina mesmo do povo eram tudo dado ali pela espiritualidade superior a quem eles chamavam de Deus, né? Eles falavam que era Deus, através da mediunidade de Moisés. Então, Moisés conseguia ouvir ali as recomendações de como disciplinar o povo, de quais as leis e as regras que tinham que reger aquele povo, e a respeito de tudo. Uma delas, por exemplo,
regras assim de higiene. Uma que é muito conhecida de todos é a do lavar as mãos, né? Tinha que mandar. Hoje isso parece muito óbvio para gente. Mas imagine lá o povo recém, eu nem sei se, né, se recém saindo da caverna ou não. Então as pessoas morriam porque se contaminavam. Então falar que lavar a mão, né, era justamente para que eles não fossem extintos ali por falta de higiene. E uma outra coisa também, causa de grande mortalidade ali infantil, naqueles tempos, era a falta de higiene no pênis dos meninos, né, nos bebês, nos meninos ali, porque o prepúcio, que é aquela pele que envolve, que é chamado de glande, né, que é a ponta do pênis, ali as mães, né? Quem é mãe aí quem foi mãe, quem é mãe de bebê, né? Quem teve filho menino, sabe que tem que manter uma higiene adequada ali para que não cause infecções. Tem que puxar a pelinha e higienizar muito bem, não é? Então, isso foi orientado ali. E como mexe é uma coisa muito delicada, eles não tinham essa noção ali da higiene, era muito mais fácil, então, manter aquela pele já desde da primeira infância, porque era menos dolorido, né, com o bebê assim, recém-nascido, é menos dolorido puxar aquela pele ali de uma vez, né, do que a criança ir crescendo, aquela pele não descer e ter infecções, não existia, né? Métodos ali de asepsia adequados. Então, o que acontece é orientado para que se faça essa circuncisão. Então, como que eles interpretam isso daí, né? Um ato de higiene, como manda, inclusive, lavar as mãos, era um ato de higiene que preservaria a vida ali dos meninos e tudo mais. Eles interpretam que, como era uma coisa que mexia ali com algo muito forte para eles, que talvez a masculinidade, alguma coisa assim, né? Eu não sei, não é que mexe, mas mexer na parte íntima deles ali. Então eles achavam que aquilo era a maior prova que um homem poderia dar de fidelidade a Deus. Então, como foi a interpretação que os judeus antigos, lá desde Moisés, deram ao ato da circuncisão, cujo objetivo era como os médicos hoje em dia indicam a cirurgia da fimose para os meninos, é facilitar a higiene do local para que não infeccione. O objetivo era esse, mas as pessoas não tinham esse entendimento. Então eles achavam que aquilo era um ato de aliança, né, pacto com Deus. Então, tipo, olha, vou mexer ali na minha maior intimidade como homem, ali desde o meu nascimento, né? Como uma forma de pacto, aliança com Deus. Então, é visto como um ato de dedicação máxima para Deus. Por isso que eles fazem isso até hoje. É feita nos meninos até o oitavo dia de nascimento. Então, assim, tem que ser feito bem precoce mesmo. Por quê? Porque quanto mais precoce faz, é que nem furar a orelha, né? O pessoal não fala assim para as meninas, né? Fura a orelha na maternidade, porque é tão molinho ainda, que é quase que. Não vou dizer que é indolor, mas as cartilagens da pele ali é muito mais fácil de se reverter alguma coisa. Então, a pele ali ainda está muito, vamos dizer, fininha, é menos doloroso. Hoje que se faz com todos os procedimentos de anestesia e tudo mais, né? Mas imagine na época que não existia, tinha que ser a sangue frio, tinha que ser feito logo quando nascia mesmo, porque senão sofria muito, e quanto mais tempo demorasse para fazer, talvez, né, era bem complicado, né? Os homens faziam circuncisão mesmo depois de adultos, tá? Quando se convertiam, algumas coisas, é isso que nós vamos ver aqui, tá? É aqui que começa a ter alguns choques entre depois da vinda do Cristo, né, com as tradições antigas, porque quando é um bebezinho, faz ali, o bebê chora, cicatriza, porque o corpinho, né, assim como a orelha é muito mais fácil, cicatrização e tudo mais, né, supõe-se que doa menos, há menos sofrimento do que fazer isso num adulto.
né? Então, fazer o mesmo procedimento num adulto, sendo que nem anestesia existia, era algo assim, provavelmente muito doloroso, né? E que podia ficar ali sangrando, infeccionar também, tudo mais. Então, não era algo muito simples, né? E é nesse cenário, agora explicado o que significa a circuncisão para o judeu, né? É aquilo que a ciência moderna recomenda, né, em alguns casos que é necessário, quando não acontece naturalmente, a remoção da pele do prepúcio no pênis dos meninos através de uma cirurgia chamada de fimose. Eles faziam isso já na mais tenra idade, até 8 dias do nascimento, como uma forma de comunhão ou aliança com Deus. Só que à medida que as pessoas começavam a ter esse sentimento religioso de querer dedicar as suas vidas e seguir bonitinho ali, eles tinham que fazer a circuncisão mesmo depois de adultos, né? E foi assim, nesse momento, que Paulo volta a Damasco e encontra os antigos colegas ali, Ananias e outras pessoas que seguiam a Jesus, né? Eu não vou falar o nome cristão, embora seja mais fácil, porque eu estou, é um treino, tá? De usar o termo cristão só a partir do momento que esse termo é cunhado mesmo, tá? Até então não existe a palavra cristão. Existe o Cristo, mas não existe cristão, né? São homens do caminho. Então, olha só, nesse momento, a essa altura aqui, em que estavam os homens do caminho, havia vamos dizer assim, essa querela, né? Havia essa divergência, porque uns é a favor, outros contra. Então, aqueles que seguiam o judaísmo, mas que se converteram à nova religião que ainda não tinha nome, eles trouxeram muitas práticas do judaísmo. Né? É mais ou menos como a gente vê hoje no espiritismo, né, que não tem ali práticas exteriores, e muitos que às vezes vieram de outras religiões traz por costume coisas, hábitos, né, de religiões ali que frequentou ali no passado ou em tantas e tantas encarnações. Estava acontecendo isso daqui entre os judeus que se convertiam à nova doutrina que surgia. E aí ficava uma questão, mas é necessário essas práticas? Se Jesus veio falar que é o amor que sobrepuja tudo, que vale, por que esses cilícios, né? Esses martírios aí, qual o valor disso? Então, alguns grupos questionavam essa questão da circuncisão, né? Se isso era realmente necessário, se realmente isso fazia diferença para Deus, porque depois de Jesus parece que isso não faz muito sentido. E é aqui que nós paramos. E olha, já foram praticamente 19 minutos só para falar de circuncisão. Mas é importante nós nos lembrarmos que estamos num estudo. Então, para que isso seja realmente proveitoso, a gente precisa entender por que a gente vai ver tanta controvérsia em torno dessa questão. Então, Saulo já se depara com burburinhos a esse respeito, né? Uns contra, outros a favor. Já se comentava, isso aí já estava gerando polêmica, assunto polêmica, quando Saulo retorna ali a Damasco, né? Então, nós vamos aqui retomar a leitura do último parágrafo do que lemos a semana passada e vamos continuar. Eu fiquei de trazer para vocês alguma coisa sobre circuncisão e trouxemos, né? Então vamos lá, olha. A pequena assembleia fraternal congregava-se todas as noites trocando ideias novas, né? Sobre os ensinamentos do Cristo, comentando os acontecimentos mundanos à luz do Evangelho, permutando objetivos e conclusões.
Saulo foi informado de todas as novidades atinentes à doutrina, experimentando os primeiros efeitos do choque, olha, do choque entre os judeus e os amigos do Cristo, a propósito da circuncisão. Então já estava começando a haver um choque aqui, como Emmanuel coloca. Não é fácil, né? Porque estavam querendo ali, uns queriam que a circuncisão se continuasse, se tornasse, né? Como sempre foi ali obrigatória, continuasse, e que para se filiar ali à doutrina de Jesus, que era um judeu, tinha que fazer a circuncisão. Outros achavam que não, que isso não fazia o menor sentido, né? Que isso era coisa lá do judaísmo. Bom, vamos lá. Então, continuando, olha, seu temperamento apaixonado, né, de Saulo, ele tem essa característica, ele se apaixona, como se diz, o cientista que se apaixona pela tese, que está errado, não deveria, né? Quando o cientista se apaixona pela tese, ai. Bom, mas Saulo tinha ele se apaixonava ali, como ele não era um cientista, ele era um religioso, a característica dele era se apaixonar pela religião que ele abraçava. Quando era Moisés ali, judaísmo, era, né? Todo mundo viu o que ele fez. Agora, apaixonado, ele está pelo Cristo, pela doutrina do Cristo. Então vamos ver. Então o temperamento dele ainda não mudou. Olha, seu temperamento apaixonado percebeu a extensão da tarefa que lhe estava reservada, porque realmente, como nós vamos ver, isso vai render muitas discussões, essa questão da circuncisão, né? Porque Saulo, vocês vão ver, ele não era assim a favor, né? Isso agora, né? Porque quando ele era doutor da lei, se ele ouvisse falar alguma coisa nesse sentido, meu Deus do céu. Olha, os fariseus formalistas da sinagoga não mais se insurgiam contra as atividades do caminho, né? Então, veja, os fariseus formalistas da sinagoga não mais se insurgiam contra as atividades do caminho. Veja que é caminho que o Emmanuel coloca entre aspas, não existe o termo cristão, cristianismo, nada disso, né? Desde que o seguidor de Jesus fosse, antes de tudo, fiel observador dos princípios de Moisés. Olha como que a coisa é, né? Então eles permitiram, tudo bem, vocês querem se reunir para falar do carpinteiro? Tá, vocês até podem, desde que vocês continuem fiéis a Moisés. E ser fiel a Moisés implicava em fazer tudo aquilo que estava lá, né? Lavar as mãos, fazer a circuncisão e etc, etc, etc. E aí, olha, somente Ananias e alguns poucos perceberam a sutileza dos casuístas que provocavam deliberadamente a confusão em todos os setores, atrasando a marcha vitoriosa da Boa Nova Redentora. O ex-doutor da lei reconheceu que, na sua ausência, o processo de perseguição tornara-se mais perigoso e mais imperceptível, porquanto as características cruéis, mas francas do movimento inicial sucediam as manifestações de hipocrisia farisaica que, a pretexto de contemporização e benignidade, mergulhariam a personalidade de Jesus e a grandeza de suas lições divinas em criminoso e deliberado ouvido. Então, veja, né? Embora tenha sido ele que deflagrou as perseguições e agora ele está arrependido, mas, né, sempre tem os continuadores. Outros estão fazendo e com maior vigor, né? Coerente com as novas disposições do foro íntimo, não pretendia voltar à sinagoga de Damasco para não parecer um mestre pretensioso a pugnar pela salvação de outrem antes de cuidar do aperfeiçoamento próprio. Mas, diante do que via e coligia com alto senso psicológico, compreendeu que era útil arrostar todas as consequências e demonstrar as disparidades do formalismo farisaico
com o evangelho. O que era a circuncisão e o que era a nova fé. Então ele vai tentar explicar que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, que não tem muito a ver, né? Expondo a Ananias o projeto de fomentar a discussão em torno do assunto, o velhinho generoso estimulou-lhe os propósitos de restabelecer a verdade em seus legítimos fundamentos. Para esse fim, no segundo sábado de sua permanência na cidade, o vigoroso pregador compareceu à sinagoga. Ninguém reconheceu o rabino de Tarso na sua túnica rafada, na epiderme tostada de sol, no rosto descarnado, no brilho mais vivo dos olhos profundos. Como falamos, ele estava muito modificado ali na sua aparência. Então ele foi na sinagoga, né, de Damasco. Terminada a leitura e a exposição regulamentares, franqueada a palavra aos sinceros estudiosos da religião, eis que o desconhecido galga a tribuna dos mestres de Israel, e buscando interessar a numerosa assistência, falou primeiramente do caráter sagrado da lei de Moisés, detendo-se apaixonado nas promessas maravilhosas e sábias de Isaías, até que penetrou o estudo dos profetas. Veja, ele está falando da primeira revelação, né? Então ele começa falando ali de Moisés apaixonadamente. E vamos lembrar, Jesus disse: não vim destruir a lei. Que lei? A lei mosaica, a lei trazida por Moisés, a primeira revelação. Só que na primeira revelação não tinha só escritos, coisas escritas por Moisés. Tinha lá um profeta chamado Isaías, que viveu 700 anos antes de Jesus, né? 700 anos de Jesus. E ele era um profeta, ou seja, ele era um médium. E um médium, esse Isaías, um profeta, um médium, que previa tudo, desde a localização exata aonde Jesus nascia, que ele coloca lá no livro de Isaías, está escrito lá, terra de Zebulon e Naftali, que era eram dois filhos ali das 12 tribos de Israel, né? Então foram divididas as terras, 12 tribos. Então uma dessas tribos era uma região ali na Judéia, chamada terra de Nebulon, né, tribo de Zabulon e tribo de Naftali. Então, o profeta Isaías, 700 anos, ele já profetiza, ele mediunicamente, ele sabe que é ali naquela região de Zabulon e Naftali que vai descer uma luz, que é onde vai nascer o Messias. E outras tantas profecias. O livro inteirinho de Isaías é todinho profetizando a vinda do Messias e falando tudo o que ia acontecer e o que, né, como ele seria reconhecido e tudo mais, tal e tal, né? Tá tudo ali no livro de Isaías. Então, Saulo, que já estava lendo, era um profundo conhecedor, agora faz sentido, porque tudo aquilo que está falando lá em Isaías se cumpriu, né? Se cumpriu em Jesus. Então, ele começa a sua pregação de uma forma muito inteligente, falando de Moisés, porque era só isso que eles queriam ouvir, só de Moisés, porque era só Moisés, né? E fez a conexão, ele ia começar a fazer a conexão com Jesus através de Isaías, porque sim, Isaías é o maior profeta que falou de Jesus, previu e falou tudo sobre Jesus. Ele fala de Isaías, porque ele conhecia tudo, e aí ele vai começar a falar, olha só. Então, olha, até me perdi, gente, vamos achar. Ah, aqui, olha. Então, olha, falou primeiramente do caráter sagrado da lei de Moisés, detendo-se apaixonado nas promessas maravilhosas e sábias de Isaías, porque, né, promessas era uma previsão, ele estava predizendo que sobre Jesus e de fato se concluiu, né?
que até que penetrou o estudo dos profetas, né? Os presentes escutavam-no com profunda atenção. Alguns se esforçavam por identificar aquela voz que lhes não parecia estranha. A pregação vibrante suscitava ilações de grande alcance e beleza. Imensa luz espiritual transbordava dos raptos altiloquentes, né? Então, da forma eloquente como ele falava. Então, o que Emmanuel está nos trazendo de muito bonito aqui, né, de um detalhe bacana, Emmanuel está trazendo uma informação espiritual, conforme Saulo falava, né? Uma luz espiritual saía, né? Uma vibração espiritual, uma luz espiritual saía da voz dele, né? Da potência, da vibração da voz dele. É isso que Emmanuel está nos narrando aqui. Só que já deu o nosso horário, 30 minutos, e nós vamos então continuar essa leitura dessa fala de Saulo ali na sinagoga de Damasco, né? Na próxima semana. Agradeço a todos, espero que estejam gostando do estudo, fiquem com Deus, uma excelente semana a todos.